O torcedor vascaíno amanheceu com um sorriso no rosto e não é por menos. A quinta-feira começou quente em São Januário, com novidades empolgantes tanto dentro quanto fora de campo. A principal delas? Negócio fechado. Carlos Cuesta é o mais novo reforço do Vasco da Gama. O zagueiro colombiano, que vem direto do Galatasaray e que defendeu a seleção de seu país recentemente, está com tudo pronto para desembarcar no Rio de Janeiro nas próximas horas e assinar contrato com o gigante da colina. A diretoria cruzmaltina finalmente conseguiu fechar com um defensor que pode realmente elevar o nível do sistema defensivo, uma das prioridades da comissão técnica nessa janela de transferências. Depois de tantas tentativas frustradas, nomes como Léo Duarte, Nino, Joaquim e Vitor Tormena estiveram no radar. Enfim, o Vasco acerta em cheio e traz um zagueiro com experiência internacional e características que combinam perfeitamente com o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Cuesta chega por empréstimo de 1 ano e meio, válido até o fim de 2026. A negociação, que parecia encerrada quando o jogador estava a caminho do Spartak Moscou, acabou virando ao estilo novela sul-americana, quando tudo parecia acertado com os russos. Um impasse entre o Galatasaray e o clube de Moscou travou o acordo e abriu uma brecha para o Vasco voltar à mesa. E dessa vez, o clube carioca foi certeiro. Internamente, a comissão técnica está empolgada, especialmente porque Cuesta é considerado o defensor ideal para o modelo proposto por Diniz: velocidade, força física, bom posicionamento e, principalmente, qualidade na saída de bola. Com a chegada do colombiano, o Vasco ganha muito mais solidez e profundidade no elenco, se aproximando daquele equilíbrio tão sonhado para o restante da temporada. Mas não foi só isso que agitou os bastidores cruzmaltinos nas últimas horas. Além de Cuesta, um nome surpresa também pintou no radar vascaíno e, pelo visto, está bem perto de ser confirmado: Brian Grance, conhecido como Brian Gran, jovem volante paraguaio de apenas 18 anos, destaque do Olímpia, deve ser o novo reforço do Vasco. O garoto, que também atua pela seleção de base do Paraguai, é considerado uma joia no futebol sul-americano e esteve próximo de assinar com o São Paulo. Mas o Vasco se antecipou, venceu a concorrência e encaminhou a contratação por empréstimo com opção de compra. A informação caiu como uma bomba no noticiário esportivo do país vizinho, sendo confirmada por jornalistas importantes da mídia paraguaia. Ainda que o técnico Fernando Diniz tenha dito em entrevista que não conhece o jogador, a expectativa é que Brian chegue primeiro para integrar a base, se confirmar o potencial, logo esteja no elenco principal. Em campo, o Vasco também deu sinais de evolução. No duelo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o time de Fernando Diniz mostrou personalidade, intensidade, acima de tudo, superioridade técnica e tática durante a maior parte do jogo. O empate por 1-1 não refletiu o que foi visto dentro das 4 linhas de São Januário. O Vasco teve mais posse de bola, mais finalizações e mais organização em campo. Foram 14 chutes ao gol, com 7 deles indo na direção certa, contra apenas 3 finalizações certas do Botafogo. Desde o apito inicial, o Vasco pressionou, tomou conta do meio-campo e não deixou o rival respirar. O gol do Botafogo saiu cedo, com Arthur Cabral marcando aos 8 minutos, mas a resposta veio logo depois, aos 17, com Jair igualando o marcador. E por falar em Jair, que partida fez o volante? Ele, ao lado de Cauã Barros, foi um verdadeiro pilar no meio-campo vascaíno. Enquanto Jair organizava, atacava e chegava na frente com qualidade, Cauã segurava tudo lá atrás com uma maturidade impressionante para a idade. A dupla funcionou tão bem que mereceu elogios públicos do próprio técnico Fernando Diniz na entrevista coletiva. O treinador, inclusive, contou que já conhecia Cauã desde 2021, quando o garoto ainda atuava na base e estava prestes a subir ao profissional, caso Diniz permanecesse no comando na época. O tempo passou, o menino amadureceu, rodou pelo América Mineiro e voltou ao Vasco mais pronto do que nunca. E o retorno já mostra resultados práticos: firme na marcação, eficiente nos desarmes e participativo na saída de bola. Cauã foi um dos destaques da noite, junto com Jair, deu estabilidade ao meio-campo vascaíno. Mas se dentro de campo o Vasco foi superior, fora dele a arbitragem conseguiu jogar contra. O nome de Anderson Daronco voltou a estampar manchetes, e mais uma vez, não foi por um bom motivo.
O árbitro protagonizou uma atuação contestada, com lances polêmicos e decisões que revoltaram o torcedor vascaíno e, claro, o próprio técnico Fernando Diniz. Um dos momentos mais absurdos da partida aconteceu logo no início do segundo tempo, quando um chute em direção ao gol bateu no braço do defensor do Botafogo dentro da área. O lance, claro como o dia, foi ignorado pela arbitragem, que sequer consultou o VAR. Um pênalti claríssimo que poderia ter mudado o destino da partida. O Vasco pressionava, estava em cima, e um gol naquele momento teria incendiado São Januário. Era o cenário ideal para uma virada. Mas o erro crasso do árbitro tirou essa chance do Vasco. A revolta foi tanta que até o volante Jair protagonizou um momento inusitado. Numa disputa de bola, acabou derrubando Daronco com uma rasteira, e a torcida explodiu em gargalhadas e aplausos. Não foi intencional, mas a imagem viralizou como símbolo da indignação vascaína com a atuação do árbitro. No final do jogo, Diniz não poupou críticas. Chamou atenção para a falta de critério da arbitragem brasileira, lembrou outros episódios em que o Vasco foi prejudicado e deixou claro que o clube tem sido sistematicamente tratado de forma desigual. A cobrança foi dura, direta e necessária. Um técnico que defende sua equipe e exige respeito. Apesar do empate, a sensação que ficou para o torcedor vascaíno foi de confiança. O desempenho em campo agradou, a entrega foi notável e o time mostrou que tem condições de buscar a classificação no jogo de volta. O Vasco vai ao estádio Newton Santos com moral, com sangue nos olhos e, principalmente, com a certeza de que, jogando bola, pode bater de frente com qualquer adversário. E agora, com os reforços que estão chegando, a expectativa só cresce. Matheus França, Robert Renan e agora Carlos Cuesta. 3 nomes que chegam para mudar o patamar do elenco e oferecer mais opções para o técnico Fernando Diniz montar uma equipe cada vez mais competitiva. A diretoria, muito criticada nos primeiros meses de gestão, começa a dar sinais de que entendeu o tamanho da responsabilidade. A janela está sendo bem aproveitada. Cuesta é um exemplo claro disso. Zagueiro de seleção, titular da Colômbia em 2024, chega em um momento em que o Vasco precisava desesperadamente de qualidade no setor defensivo. Um jogador que se destacou no futebol europeu e que foi avaliado como o nome ideal para o esquema de Diniz. A contratação foi cercada de cuidados, avaliação criteriosa e articulação de bastidores, tudo para garantir que dessa vez o reforço fosse certeiro. E pelo entusiasmo do próprio treinador, parece que dessa vez o acerto veio mesmo. Enquanto isso, Brian Graham chega como uma aposta, mas daquelas que pode render muito. O Vasco tem se mostrado atento ao mercado sul-americano, vasculhando joias que ainda não explodiram, mas que já carregam potencial de sobra. A contratação do volante paraguaio mostra que o clube está se mexendo com inteligência, traz experiência com Cuesta e Robert Renan, mas também pensa no futuro com jovens promissores como o Brian. Mesmo que inicialmente atue pela base, o garoto já está no radar e pode muito bem ser uma surpresa positiva em pouco tempo. O importante é que o Vasco entenda que um elenco forte não se faz apenas com 11 titulares, mas com profundidade, variações táticas e juventude misturada com experiência. E o torcedor sente essa mudança no ar. A chama da esperança que parecia apagada em muitos momentos de 2024 foi reacendida. A atuação contra o Botafogo, apesar do empate, rejuvenesceu o sentimento vascaíno. Foi uma partida com cara de time grande, de clube que quer voltar a disputar títulos e ser protagonista no cenário nacional. E agora, com reforços chegando, com o time encaixando e a confiança crescendo, o Vasco ganha novos ares. Tudo isso já é suficiente para deixar qualquer vascaíno ansioso para o jogo de volta e, claro, para o que vem pela frente nas próximas rodadas da temporada. E se o torcedor vascaíno já está animado com o que viu em campo e com os reforços que estão desembarcando, é bom se preparar porque o Vasco ainda tem cartas na manga para o restante da temporada. O ambiente no clube mudou, a postura dentro das 4 linhas é outra e, acima de tudo, o elenco começa a ganhar corpo com peças que elevam o nível competitivo. O mais interessante é ver como o técnico Fernando Diniz está conseguindo extrair o melhor dos jogadores que já estavam no grupo, enquanto aguarda a chegada dos novos nomes. A sensação é de que o Vasco virou a chave, está mais maduro e começa, finalmente, a se encontrar como equipe.
E isso é fundamental em um momento decisivo como este, com o mata-mata de Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro entrando na sua fase mais quente. A torcida, sempre apaixonada e exigente, responde nas arquibancadas. O clima em São Januário contra o Botafogo foi de empolgação. Mesmo com o empate, o público reconheceu o esforço e a entrega do time. Aplaudiu, apoiou, vibrou com cada desarme, cada jogada construída com inteligência e até com os lances que mostraram a indignação do grupo contra os erros da arbitragem. O torcedor vascaíno é isso, emoção à flor da pele, mas também sensível ao que está sendo construído. E não tem como ignorar que o Vasco está, sim, construindo algo maior. Pode ainda não ser o elenco dos sonhos, mas o caminho está sendo trilhado com mais consistência do que antes. Diniz, com seu jeito peculiar de comandar, vem conseguindo unir intensidade, disciplina e ousadia. A prova disso foi o controle da partida contra um rival direto, com um elenco que, no papel, parecia mais entrosado. E essa mudança de postura tem muito a ver com a retomada de alguns jogadores que estavam sendo questionados e agora vivem momentos de redenção. Jair talvez seja o maior símbolo disso. Apontado como um dos grandes culpados nas fases mais turbulentas da temporada, o volante virou o jogo, literalmente e simbolicamente. Contra o Botafogo, não apenas marcou o gol de empate como jogou de forma segura, criativa e intensa. Foi premiado com aplausos da torcida e com elogios do técnico, que fez questão de dizer que sempre acreditou no potencial do atleta. Jair, aliás, parece ter reencontrado sua melhor forma física e, mais importante, sua confiança. Aquele passe vertical, a movimentação entre as linhas e a chegada na área adversária voltaram a aparecer com naturalidade. E quando um jogador como ele reencontra seu jogo, todo o meio-campo agradece. Do lado de Cauã Barros, a impressão é de que estamos diante de um talento em ascensão meteórica. Pouco a pouco, o garoto vai ganhando minutos, moral e protagonismo. A partida contra o Botafogo foi o grande cartão de visitas de quem está pronto para ser mais do que uma promessa. Sua leitura de jogo, posicionamento defensivo, antecipação e entrega física foram impressionantes. Com apenas 20 anos, já demonstra personalidade e postura de veterano. É um achado dentro de casa que, com boa gestão, pode render técnica e financeiramente ao clube. E esse tipo de valorização é ouro para um time que busca equilíbrio entre investir em nomes prontos e desenvolver talentos internos. Só que para além do campo, a diretoria também precisa manter o ritmo. A contratação de Carlos Cuesta mostra que quando o Vasco se posiciona de maneira séria e com foco, os resultados aparecem. Agora é hora de seguir o mesmo caminho e tentar reforçar outras posições que ainda carecem de alternativas mais robustas. A lateral esquerda, por exemplo, segue sendo um setor que levanta dúvidas. Piton tem seus momentos, mas falta uma sombra que o faça elevar seu nível. A diretoria já monitora nomes, mas o tempo corre, e o torcedor quer ver mais movimento. No ataque, Matheus França é uma chegada que também anima. Cria do Flamengo, o meia-atacante chega por empréstimo da Europa com a missão de dar mais criatividade e profundidade ao setor ofensivo. Seu estilo agressivo, de arrancadas rápidas e boa finalização, é visto como o complemento ideal para um time que busca mais repertório na hora de atacar. Ao lado de jogadores como Payet, Adson, Pablo Vegetti e Ryan, Matheus pode se tornar peça fundamental para quebrar defesas mais fechadas e trazer desequilíbrio em jogos travados. A comissão técnica entende que ele pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados, dando mais opções ao treinador em diferentes esquemas. A verdade é que essa janela de transferências vai, aos poucos, redesenhando o elenco vascaíno. Se antes o time parecia limitado, agora começa a ganhar alternativas. O torcedor tem o direito de se empolgar com essa nova fase, mas também precisa entender que o trabalho ainda está longe de estar finalizado. Há um projeto em curso, e ele vai exigir paciência, especialmente com os mais jovens. Nomes como Ryan, Paulinho Paula e o próprio Brian Graham, que ainda nem desembarcou, são apostas que precisam de tempo, rodagem e respaldo. É um equilíbrio delicado, mas essencial para que o Vasco não apenas monte um time competitivo para agora, mas também forme uma base sólida para as próximas temporadas. E falando em próximas temporadas, os bastidores da diretoria também andam mais movimentados do que nunca.
A relação entre o presidente Pedrinho e o departamento de futebol, comandado por Edmundo Lopes, tem sido de parceria, mas com cobranças. Pedrinho sabe que o início de sua gestão foi cercado de críticas, especialmente pela falta de transparência e algumas escolhas equivocadas. Mas a resposta que vem sendo dada dentro de campo e com as contratações mais recentes servem como um aceno importante ao torcedor. A diretoria parece ter acordado e entendeu a urgência do momento. Agora, o foco está em manter essa coerência nas ações, porque a pressão vai aumentar, especialmente se o Vasco avançar na Copa do Brasil e tiver de lidar com um calendário mais apertado. Voltando ao jogo contra o Botafogo, é impossível não destacar também a importância da torcida. Mesmo com tudo que envolveu o resultado, a arquibancada jogou junto, como sempre. E esse ambiente, esse caldeirão chamado São Januário, pode ser um diferencial enorme na reta final da temporada. Para isso, o Vasco precisa seguir oferecendo futebol competitivo, para manter viva a conexão emocional entre time e arquibancada. O torcedor vascaíno não quer apenas vitórias. Ele quer entrega, raça, bom futebol. E esse pacote parece, enfim, estar começando a se formar. Agora, a atenção se volta para o próximo desafio. O confronto de volta contra o Botafogo no estádio Newton Santos será uma verdadeira batalha. E o Vasco já mostrou que tem condições de sair de lá com a classificação. Com uma atuação segura no primeiro jogo, mesmo sendo prejudicado pela arbitragem, o time deixou claro que está em evolução. E se os reforços já estiverem regularizados e à disposição de Fernando Diniz, o cenário fica ainda mais promissor. Cuesta, por exemplo, já pode ser integrado aos treinamentos nos próximos dias, dependendo apenas da realização dos exames e da assinatura formal do contrato. O colombiano chega com status de titular e, pela necessidade, deve assumir a bronca logo de cara. No meio-campo, Matheus França é outra peça que pode ajudar a transformar o jogo. Jogador de bom passe, veloz, com capacidade de quebrar linhas e criar jogadas em velocidade, ele chega para mudar o ritmo do setor ofensivo. E num clássico decisivo como o que está por vir, essa capacidade de acelerar e desequilibrar pode ser a chave para o Vasco abrir vantagem no placar. Enquanto isso, os bastidores seguem fervendo com negociações, observações de mercado e decisões estratégicas. O nome de Brian Graham é apenas mais um sinal de que o Vasco está antenado em talentos sul-americanos. A chegada desse volante de apenas 18 anos, mesmo que seja inicialmente para a base, mostra que o clube está buscando também se fortalecer pensando no médio e longo prazo. A informação de que o São Paulo estava na frente e que o Vasco conseguiu dar o chapéu mostra poder de articulação. Agora é preciso saber trabalhar esse jovem talento da forma correta, para que não se perca no caminho, como tantos outros que já passaram por São Januário. E é impossível não lembrar que em meio a toda essa movimentação, o time ainda está brigando por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Um feito que, se alcançado, dará ainda mais moral ao grupo, mais confiança à torcida e mais força à gestão. O torcedor quer taça, quer volta por cima, quer título. Mas acima de tudo, quer sentir que o time está no caminho certo. E os sinais dados nos últimos dias apontam para isso. É claro que há muito trabalho pela frente. A temporada ainda reserva duelos complicados no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco precisa somar pontos para escapar de qualquer ameaça na parte de baixo da tabela. Mas com a base sólida que começa a se formar, a confiança de que o time vai encontrar estabilidade. A consistência defensiva, que tanto fez falta no início do ano, agora começa a ganhar forma com nomes como Cuesta, Robert Renan, e a maturação de jovens como Barros. No meio, a competitividade entre Jair, Hugo Moura, Thiago Mendes e TT é saudável e permite ao técnico montar esquemas variados conforme o adversário. E na frente, opções como França, Adson, Paet e Vegetti prometem dar mais força ofensiva, principalmente em jogos travados. A próxima partida, além de decisiva para a Copa do Brasil, é também um termômetro para medir o quanto esse elenco já assimilou as ideias de Diniz e o quanto esses reforços podem acelerar esse processo. É um momento de virada, onde tudo parece convergir, o treinador está mais confortável, os jogadores mais confiantes e a diretoria mais alinhada. E quando isso acontece, o resultado costuma aparecer. Por isso, o torcedor tem todo motivo para se empolgar.
A fase não é perfeita, longe disso, mas é inegável que o Vasco está mudando. Dentro e fora de campo. E quando o time mostra que está disposto a lutar, crescer e buscar mais, a torcida vem junto. Foi assim ao longo da história. E agora, mais do que nunca, esse reencontro entre time e arquibancada pode fazer a diferença. O próximo passo é transformar toda essa empolgação em resultado. E, quem sabe, voltar a colocar o nome do Vasco da Gama entre os protagonistas do futebol brasileiro. A camisa pesa, a torcida empurra e o momento é de acreditar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro está em polvorosa com a notícia que acaba de se espalhar pelos bastidores. O Vasco da Gama, tradicional clube carioca, oficializou a contratação de Reinaldo, destaque absoluto do Mirassol. E imediatamente as rodas de conversa em redes sociais e bares esportivos começaram a fervilhar com especulações sobre o impacto desse reforço no desempenho da equipe. Fontes extraoficiais afirmam que a negociação envolveu longas conversas entre a diretoria cruzmaltina e o empresário do atleta, que vinha chamando a atenção de clubes grandes desde o último Campeonato Paulista, quando sua performance consistente e decisiva tornou impossível ignorá-lo. Reinaldo, conhecido por sua habilidade técnica apurada, visão de jogo impressionante e capacidade de desequilibrar partidas, chega ao Vasco em um momento crucial da temporada, e rumores indicam que o jogador já teria demonstrado entusiasmo em vestir a camisa do time da Colina, mesmo diante de propostas de outros times interessados. Enquanto a imprensa oficial ainda aguarda a assinatura dos últimos documentos, torcedores vascaínos se dividem entre a euforia pela contratação e a ansiedade sobre quando ele realmente começará a atuar, com muitos comentando que o jogador pode mudar radicalmente a dinâmica do ataque vascaíno, trazendo mais criatividade e explosão nas jogadas, e quem acompanha os bastidores garante que o clima nos treinos já mudou com a expectativa de sua chegada. Nos corredores da sede do Vasco, a movimentação é intensa. Funcionários, diretores e membros da comissão técnica não conseguem conter a animação e, segundo fontes próximas, a negociação de Reinaldo foi tratada com prioridade máxima, sem abrir espaço para concorrência, mesmo diante do interesse de outros clubes médios e grandes do país. O jogador, que despontou no Mirassol como peça-chave em momentos decisivos, já era acompanhado de perto por olheiros cruzmaltinos há meses, e o timing para a contratação, segundo insiders, foi considerado perfeito. Nos bastidores, comenta-se que Reinaldo não apenas chega para reforçar o elenco, mas também para ocupar um papel de liderança dentro do vestiário, auxiliando os jogadores mais jovens a evoluir tecnicamente. A diretoria do Vasco, embora tenha mantido o sigilo sobre os detalhes financeiros, garantiu que o investimento no atleta é estratégico, mirando não apenas o retorno imediato dentro de campo, mas também o fortalecimento da imagem do clube no mercado, especialmente diante de negociações futuras envolvendo jogadores revelados pelo próprio Vasco. Enquanto a torcida se aquece para o possível impacto de Reinaldo, a expectativa sobre seu desempenho se mistura com uma dose de ansiedade natural, e nos grupos de WhatsApp, fóruns e perfis especializados, já se especula sobre a adaptação tática do jogador, como ele se encaixará no esquema atual e até mesmo que número vestirá no uniforme, transformando cada detalhe em assunto de debate acalorado. A repercussão da contratação de Reinaldo não se limita apenas ao Rio de Janeiro. Em São Paulo, especialmente no Mirassol, a notícia provocou uma verdadeira enxurrada de comentários entre torcedores e jornalistas locais, que elogiam o desenvolvimento técnico do jogador e, ao mesmo tempo, lamentam sua saída precoce. O atleta, que foi protagonista de gols e assistências em partidas decisivas, sempre demonstrou maturidade e inteligência em campo, o que despertou o interesse de diversos clubes que observavam sua trajetória. O Vasco, ao fechar o acordo, aparentemente venceu a concorrência não apenas com propostas financeiras, mas também com a promessa de que o jogador teria oportunidades reais de protagonismo, algo que teria sido decisivo para a assinatura do contrato. Nos bastidores esportivos, comenta-se que o impacto psicológico do reforço sobre o restante do elenco será imediato, estimulando uma competição interna saudável e aumentando a motivação coletiva. Enquanto isso, torcedores vascaínos compartilham expectativas nas redes sociais, criam memes, discutem possíveis combinações de jogadas e alimentam uma narrativa de esperança de títulos,
Ao passo que jornalistas especializados sugerem que a contratação pode marcar o início de uma era de reconstrução do time, cuja campanha recente tem sido alvo de críticas, aumentando o clima de especulação e entusiasmo em torno de cada treino e possível estreia de Reinaldo. Entre técnicos, comentaristas e analistas de futebol, a chegada de Reinaldo ao Vasco tem gerado debate sobre as possíveis mudanças táticas que o time pode adotar. Alguns defendem que sua entrada permitirá ao técnico explorar mais variações ofensivas, com jogadas pelas laterais ou infiltrações centralizadas, enquanto outros acreditam que o destaque será no ajuste da dinâmica entre meio-campo e ataque, com o jogador funcionando como elo entre setores. Rumores apontam ainda que a comissão técnica estuda formas de maximizar o rendimento do atleta, incluindo adaptações físicas e psicológicas, visto que a pressão de atuar em um clube de grande porte exige não apenas qualidade técnica, mas também resiliência emocional. Enquanto isso, nos treinos, fontes não oficiais relatam que Reinaldo já impressionou por sua disciplina, dedicação e facilidade de entrosamento com os colegas, reforçando a ideia de que sua chegada pode alterar não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a cultura de trabalho diária da equipe. A expectativa em torno do primeiro jogo do jogador pelo Vasco já gera palpites sobre possíveis escalações, estratégias de marcação e até mesmo sobre a relação com torcedores que aguardam ansiosamente por seu impacto imediato, transformando cada comentário e análise em um verdadeiro burburinho esportivo, digno das melhores coberturas jornalísticas. Enquanto o mundo esportivo digere a notícia, surgem também especulações sobre o futuro de Reinaldo e do Vasco no cenário nacional. Muitos afirmam que a contratação representa não apenas um reforço de peso, mas também uma mensagem clara da diretoria cruzmaltina sobre a ambição de voltar a figurar entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro. Alguns torcedores imaginam cenários em que o atleta será decisivo em clássicos e partidas importantes, podendo se tornar ídolo rapidamente se corresponder às expectativas. Por outro lado, nos bastidores, comenta-se que existe cautela em não criar pressão excessiva sobre o jogador recém-chegado, equilibrando a empolgação com planejamento estratégico. Além disso, há rumores de que outras negociações no mercado de transferências podem ser influenciadas pela contratação de Reinaldo, com clubes avaliando oportunidades de negócios similares ou ajustes em seus próprios elencos. Em meio a tudo isso, o burburinho cresce, as apostas e palpites se intensificam e a cidade do Rio de Janeiro parece tomada por um clima de antecipação. Torcedores, jornalistas e analistas acompanham cada movimento, cada comentário, cada foto e vídeo que possam dar pistas sobre a estreia do novo reforço, transformando a simples notícia de uma contratação em um fenômeno midiático que promete dominar as rodas esportivas nas próximas semanas, mantendo o Vasco em evidência e reacendendo discussões apaixonadas sobre o futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.